ação razoável. Mas o projeto também prevê que a coisa julgada coletiva negativa extingue os processos individuais. Significa que, vamos imaginar um fornecedor que não se preocupe muito com o consumidor e que venha violando por atacado e não queira reparar por atacado. E, por isso, quando viu que o número de ações nos juizados especiais atingiu determinado nível insuportável, convoca uma associação de fachada e orienta a ajuizar uma ação coletiva. Entra com uma ação coletiva, faz aí uma fundamentação mais ou menos, perde a ação coletiva, deixa transitar em julgado, pega uma certidão e extingue, de uma só vez, todas as ações individuais com objeto correspondente. Quer dizer, é uma margem para conluio que causa uma preocupação muito, muito, muito grande. Porque o Ministério Público, por exemplo, terá que pensar 10 vezes antes de ajuizar qualquer ação coletiva na defesa de direito individual homogêneo. Porque ninguém quer prejudicar a esfera jurídica de milhares e milhões de consumidores que estejam individualmente na justiça postulando a defesa dos seus direitos. Mas a questão é que essa sistemática foi importada do sistema americano, que tem o direito de opt-out, né? Você pode escolher não ser afetado pelos efeitos da decisão coletiva. Então ele poderia prosseguir individualmente, não seria afetado, só ele optar, né? Ele opta pela exclusão dos efeitos, está previsto no PL, no artigo 13, que se o consumidor optar, ele então fica protegido do risco de eventual coisa julgada negativa vir afetá-lo. Mas a forma de comunicação para o consumidor optar é qualquer meio é possível para transmitir ao consumidor a existência da ação coletiva e fazê-lo exercer o direito de optar. E se ele não opta porque não foi efetivamente comunicado, mesmo que formalmente comunicado, ele será afetado. Ele será afetado. E o modelo americano, nessas ações not mandatory, né, que são as ações individuais, direitos individuais homogêneos, funcionam da mesma forma, quer dizer, eles atingem, exceto quem optou por não ser atingido. Mas lá, primeiro que a cultura de participação efetiva no processo coletivo é profundamente arraigada na sociedade. E os grupos são bem organizados e defendem os seus direitos com competência e até profissionalismo. E uma outra questão, o que permite a opção real, e uma outra questão decisiva é que, no sistema americano, a legitimidade do autor coletivo não é ope legis, como no sistema brasileiro. Qualquer associação tem o poder de ajuizar uma ação coletiva desde que preencha os requisitos objetivos previstos em lei, que são a sua constituição por mais de um ano e a pertinência temática
do objeto da ação com a sua previsão estatutária da sua finalidade. Não é? Lá, a legitimidade é avaliada ope iudicis, pelo juiz, que faz, caso a caso, a verificação da representatividade adequada do autor coletivo. Isso, evidentemente, contribui para evitar a manipulação da coisa julgada negativa. Então, na realidade, o PL vai acabar não atingindo o seu objetivo de reduzir o número de demandas individuais com essa articulação com a ação coletiva, mas para proliferar o número de demandas, mudando o foco. Porque se antes a questão ficava em torno do direito material em si, agora, se o projeto for aprovado dessa forma, a questão vai girar em torno de questões processuais. Quer dizer, o indivíduo vai postular a continuação do seu processo porque não foi devidamente intimado da existência da ação coletiva e, por isso, não exerceu o direito de optar a se beneficiar dos seus efeitos, ou que teve violado o seu direito constitucional de petição, enfim. É uma questão que suscita muita preocupação, e principalmente para o Ministério Público, que hoje, no Brasil, talvez indevidamente, né, o principal autor coletivo, e que principal pelos números, né, porque é realmente o órgão que tem ajuizado o maior número de ações visando a tutela coletiva do consumidor. E talvez esse poder fique amesquinhado, porque, pelo menos em relação à defesa dos direitos individuais homogêneos, em relação aos direitos coletivos, por exemplo, nós tivemos há pouco a decisão judicial que vedou a pregação religiosa em vagões de trens. É um direito coletivo, ok, o Ministério Público não vai ser afetado pelo projeto em relação a esse tipo de iniciativa, ou até mesmo a questão da frota de ônibus que circulava sucateada, também o direito coletivo vai se poder prosseguir dessa forma. Mas e em relação aos juros na construção, um direito individual homogêneo, a questão dos planos, verão, plano Collor, direitos individuais homogêneos, telefonia, tantas e tantas questões envolvendo telefonia. Quem é o promotor de justiça que vai se arriscar a ajuizar uma ação contra essas gigantes da telefonia que manipulam lobbies, que nem se sabe até que ponto chega o poder dessas empresas hoje em dia? As agências reguladoras, ninguém sabe qual é a relação que essas empresas têm com as agências reguladoras. Então, qual é o promotor de justiça que vai se arriscar a prejudicar milhões de indivíduos que recorreram à justiça para obter a reparação do dano, ajuizando uma ação coletiva que pode ser julgada improcedente? Pode ser julgada improcedente, pode gerar uma coisa julgada negativa, que vai ser utilizada para extinguir, de uma só tacada, todas as ações individuais. E isso é, evidentemente, um risco, né, que nenhum promotor de justiça está obrigado a aceitar, né? E isso, eventualmente, vai prejudicar muita gente e inibir a atuação do Ministério Público. O que talvez seja o sonho de muitos fornecedores, e existem tantos projetos de lei no Congresso Nacional para responsabilizar pessoalmente o promotor de justiça,
que ingresse com ação sem fundamento, ou como se isso já não existisse, né, no próprio Código de Processo Civil. Então, dessa forma, realmente, o trabalho que o Ministério Público pode desenvolver em defesa da coletividade consumidora vai se esvaziar. E é por isso que, para falar sobre as ações coletivas, eu não podia perder a oportunidade de dividir com vocês essas preocupações e, talvez, assim, fomentar a cultura, para que avancemos em relação a um futuro melhor. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Temos a satisfação agora de já contar conosco com o doutor Ricardo Morichita, a quem eu ainda não tinha o prazer de conhecer pessoalmente. Quero, de público, agradecer o sacrifício dessa sua vinda. E ele me disse que não pôde vir ontem à noite, porque ele tinha compromisso no Ministério da Justiça que exigiram a sua presença em reunião, que foi até às 11 horas da noite. De maneira que ele veio correndo e já vai voltar por volta das 4 horas para Brasília. Eu agradeço muito a sua presença. Dou a palavra de imediato, que já estamos adiantados na hora. Já alguns companheiros do auditório se retiraram, mas espero contar com a permanência de todos que ainda aqui estão. Muito claro. Bom dia a todos. Queria cumprimentar o nosso presidente de mesa, desembargador Tiago Ribas. Muito obrigado, desembargador, pelo convite. É uma honra estar aqui na IMERJ. Quero cumprimentar os dois grandes colegas que também compõem essa mesa, o juiz Flávio Citro, que fez um tremendo trabalho com relação ao caos aéreo, com relação aos aeroportos, a experiência do juizado. Olha, Flávio, a sua experiência aqui no Rio é um modelo para todo o país. Acho que o Conselho Nacional de Justiça, quando se preparar para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas, vai ter aí na experiência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na sua experiência, no seu modelo, aí um grande exemplo. Quero também aqui cumprimentar o meu dileto amigo e caríssimo Rodrigo Terra, que além de um tremendo promotor de justiça, que lidera aí com decisões inteligentes, estratégicas, tecnicamente apuradas, também é um presente para o sistema que hoje o Rodrigo seja o presidente do Ministério Público do Consumidor. Olha, Rodrigo, os consumidores brasileiros contam muito e seguramente estão bastante protegidos com essa sua presidência diante do MPCOM. Isso não é um trabalho apenas para o Estado do Rio de Janeiro, mas é evidente, lança aí toda uma liderança para o nosso país. Então, é um tremendo trabalho, parabéns, e é uma honra compor essa mesa nessa manhã de hoje com líderes tão importantes, com pessoas que incentivaram e trabalharam tão fortemente para a defesa do consumidor. Eu estava ouvindo o Rodrigo, antes de eu entrar aqui na minha apresentação, fiz uma apresentação muito curta para a gente conversar, mas eu estava ouvindo o Rodrigo com relação ao alcance, né, das decisões no que diz respeito, por exemplo, à defesa do consumidor. E me parece uma coisa bastante óbvia, que quando a gente vive no mercado de consumo, logo de produção em massa, né, é difícil hoje você ter produção artesanal. Os produtos hoje são fabricados, são lançados no mercado de uma forma massificada, e também os serviços. Ora, se o produto e o serviço é lançado de forma massificada, logo coletiva, me parece evidente que as decisões possam alcançar, para maior efetividade, a tutela desses bens. Se o mercado desenhou, se o mercado estabeleceu um desenho coletivo, é óbvio que quando ocorra uma intervenção judicial, essa intervenção possa tutelar esse bem. E, curiosamente, hoje de manhã, saí muito cedo hoje de casa, eu estava pensando qual livro eu levaria para a viagem. Aí eu tinha um livro, né, 2 anos estou tentando terminar esse livro, é do Richard Posner, que ele fala sobre o direito, né, na verdade, a norma legal, o pragmatismo e a democracia. É o estilo do Richard Posner, né? Então ele vai explicando a cada capítulo um conceito,
De maneira que, quando você quer ler muito rápido e quer ir para as conclusões, você não consegue, porque ele fala o conceito do capítulo 2 e o conceito do capítulo 4, então é interminável. Mas eu me lembro de uma coisa que ele falou e casa muito bem com isso. Tem um capítulo que ele fala sobre Kelsen. Kelsen, vocês todos sabem que na década de 60, 1960, já quase no final da sua vida, foi para os Estados Unidos lecionar. E a teoria pura do direito já estava um pouquinho mais refinada no processo. E Kelsen fazia uma relação muito curiosa, isso dentro do pragmatismo norte-americano é muito interessante. Porque ele dizia o seguinte: você tem a Constituição, que é composta, que é editada de uma forma democrática pela sociedade. A Constituição, e essa é a perspectiva dele, é da Constituição que nasce a lei. Então, é um mandato político para a edição da lei. E uma vez editada a lei, vem o terceiro mandato político, que é dado ao Estado juiz para o cumprimento daquela origem que é a norma constitucional. Ora, quando a gente pensa nessa correlação simples, mas muito poderosa, a gente percebe que a tutela jurisdicional, como já decantado por inúmeros autores e extraordinários autores processualistas brasileiros, é uma tutela de um direito fundamental e passa a ser, na modernidade, na pós-modernidade, diante de toda a complexidade, um mandato inafastável. E é evidente que, se a Constituição determina a tutela do consumidor, que o objeto possa ser tutelado na sua dimensão necessária e contextualizada com a realidade. Se o objeto é coletivo, me parece que, por meio de uma ação coletiva, o alcance também tenha que ser coletivo, porque se trata simplesmente de um cumprimento de um preceito fundamental de democracia esculpida na Carta Fundamental. Então, é algo que parece simples, mas é muito poderoso e é muito importante, porque o recorte fictício da realidade não pode dar boa coisa. Quando as normas tentam contrariar a realidade, seguramente a sociedade sofre. Já dizia um grande pensador, a leitura do mundo precede a leitura das palavras, e a lei não pode contrariar a realidade e o contexto. Se o objeto é coletivo, a tutela precisa ser coletiva. É essa racionalidade que, no final das contas, nós conseguimos materializar um sentido de justiça para o cidadão. Então, me parece muito acertado os seus comentários, Rodrigo. Saiba que, da parte do EPDC, nós endossamos integralmente esses comentários e a necessidade de que a ação coletiva tenha um papel nobre diante do processo e necessário para o desenvolvimento e para a tutela dos direitos. Então, eu queria só fazer esse reparo, que eu estava ouvindo o Rodrigo e estava me lembrando disso. Bom, minha palestra, na verdade, é um bate-papo, né? Eu procurei separar para vocês aqui, um pouquinho mais para cá. Eu fiquei estarrecido com esses números e queria cumprimentar aqui o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, especialmente o Juizado Especial Cível, pelos dados que dispõe na internet. É extraordinário ter informação. Informação é transparência, e transparência é garantir o acesso da sociedade para as coisas que afetam a sua vida. Eu olhei esses números do ano de 2009, né? E mostram as 30 empresas mais reclamadas. Eu fiquei só com as 3 maiores, as 4 maiores, e eu olhei para os números, quer dizer, até hoje, até o mês de setembro, a Oi recebeu 37.566 ações no Juizado Especial Cível. Eu fiquei estarrecido com esse número. Depois dela vem o Itaú / Unibanco, com 26.396. Depois vem a Light, com 17.575, e depois vem a Ampla, com 15.009. Curiosamente, essas empresas são empresas de telecomunicações, que são serviços regulados, bancos, que também são serviços regulados, e energia, que também são serviços regulados. São atividades que fazem parte da vida do cidadão. É muito difícil hoje o consumidor brasileiro sobreviver sem um telefone, sem uma conta no banco, sem um cartão de crédito, sociedade do crédito, né? E ainda sem energia elétrica.
e são aquelas que mais problemas dão aos nossos consumidores. Quando o tema hoje da nossa reflexão é as medidas extrajudiciais, eu acho que o Rodrigo trabalhou aqui com as medidas coletivas, o Flávio também deve ter colocado um pouco das medidas coletivas, medidas administrativas, eu queria dar um passo antes e dizer, olhando para esses problemas, para essas reclamações, fazer a seguinte pergunta: por que esses problemas chegam até o Estado? Por que essas reclamações precisam ser judicializadas para que se tenha a tutela do consumidor? Eu fiz um segundo gráfico. E aqui, vejo que o Dr. Zé Fernandes, diretor do PROCON, pedi licença para ele para utilizar os dados daqui do Rio de Janeiro. Isso também está na internet, então mostra a transparência que o PROCON tem, é importante que esses números fiquem na internet. E, curiosamente, né, a gente vai verificar aqui em menor proporção, mas existe exatamente a mesma dimensão das reclamações nos PROCONs. São as mesmas empresas. Ocorre no judiciário, ocorre no próprio PROCON. São as mesmas empresas com a mesma, digamos assim, proporção de reclamações. Mais no juizado, menos no PROCON, mas as mesmas. A Oi, o Itaú, Unicard, a Light e a ANA. São as mesmas empresas. Não há coincidência. Isso mostra, na realidade, um critério de decisão empresarial. Isso não é um problema do atendente, do gerente de atendimento, do diretor de relações institucionais. Essa é uma decisão empresarial, eu diria uma alta decisão empresarial, que assume paulatinamente a decisão de deixar os consumidores irem até os juizados e irem até os PROCONs apresentarem as suas reclamações. Eu fiz uma outra pesquisa, essa usando aqui, novamente, os dados que são coletados pelo PROCON. Quando a gente olha para a Oi, a pergunta é: o que o consumidor vai reclamar na Oi? Dentro desse universo, de janeiro até setembro, o consumidor foi, principalmente na Oi, reclamar de cobranças indevidas. Depois, quase que ali, paritariamente, ele foi reclamar porque ele teve dúvidas com relação àquilo que estava sendo cobrado dele, e depois ele foi reclamar de um serviço que ele não solicitou, foi colocado na sua conta e ele pagou, que é o serviço não fornecido. Sempre se pode dar um tratamento judicial para esse tema. Toda cobrança indevida, à luz do artigo 42, se é indevido, é uma cobrança indevida, é possível o consumidor, aí no parágrafo único do 42, ter a devolução em dobro. Existe a medida judicial. A dúvida sobre a cobrança, por si só, poderia ensejar já um pedido de reparação por parte dos consumidores, porque o dever de informação é um dever expresso, não apenas no Código de Defesa do Consumidor, mas em todas as normas regulatórias de telefonia. É um dever da empresa garantir a informação correta para o consumidor. Não vamos colocar em termos jurídicos, mas vamos pensar em termos econômicos. Informar o consumidor também faz parte da segurança jurídica dessa relação, da eficiência econômica na empresa. E o serviço não fornecido, que tem uma violência, que tem uma agressão ao consumidor tremenda. Você passa por cima da vontade do consumidor e manda aquele serviço. E tem de tudo hoje. O seguro, que você não pediu, para o furto do celular, está ali. Você não pediu, você não tem a menor ideia. O serviço de piadas, porque até isso deveria ser uma piada, porque é trágico, é o consumidor que perde o crédito porque foi cobrado dele um serviço de piada ou um serviço de bate-papo que ele não contratou. Esse é o retrato da Oi. Eu vou voltar depois no caso de telefonia. No caso do Itaú Unibanco, as principais reclamações: cobrança indevida, cálculo atrasado. O consumidor, quando vai ao PROCON fazer cálculo de prestações atrasadas, pode parecer algo trivial, mas não é. Parem para pensar numa situação.
A estrutura do PROCON do Rio de Janeiro é uma estrutura que poderia ser 10 vezes maior. Pelo tamanho do Rio de Janeiro, pela liderança que tem o Rio de Janeiro, poderia ser no mínimo 10 vezes maior. Não é. O que significa que há um estrangulamento. O que levaria o consumidor a sair de sua casa, ir até o PROCON, tirar uma senha, esperar para ser atendido simplesmente para fazer um cálculo? Duas hipóteses. Ele não conseguiu fazer o cálculo na financeira, o que é grave, porque é um dever dela fazer o cálculo e não repassar esse custo ao Estado, porque todas as vezes que o PROCON atende, e atende para fazer um cálculo, que é a obrigação da empresa, a empresa está transferindo um custo direto para o Estado. A segunda hipótese, pode ser que a empresa até faça o cálculo, mas o consumidor não confia no cálculo da empresa. É gravíssimo. Porque não é possível, principalmente para uma instituição financeira, que cuida com o dinheiro, o patrimônio das pessoas, ter uma crise de confiança por uma situação absolutamente banal, prosaica, como é um cálculo de uma prestação em atraso. O consumidor, quando deixa de ir no banco para fazer o cálculo em atraso, porque ele desconfia do que o banco está fazendo, é algo para toda a sociedade parar e pensar no que nós estamos construindo. É um ovo da serpente. Porque seguramente essa crise de confiança é ela que detona todo um processo que responde tecnicamente por outro nome: insegurança jurídica. No caso de energia, que é a Light, também nós temos o mesmo tipo de demanda. E, de novo, é a terceira empresa que eu estou falando para vocês, é a terceira empresa mais demandada, e é a terceira vez que eu vou repetir. Nós temos um problema de cobrança indevida. Não é um problema jurídico. É mais do que isso. Quando o consumidor não tem a segurança de pagar o valor correto, quando a empresa cobra indevidamente, reiteradas vezes, durante muitos anos, significa que nós temos uma crise. E é violenta, é grave. É o consumidor que pagou a conta, está sendo cobrado novamente. É o consumidor que pediu o cancelamento, está sendo cobrado novamente. É o consumidor que não solicitou o serviço e está sendo cobrado novamente. É tão grave que, mal comparando, seria dizer, é como se você chegasse na casa do consumidor, da consumidora, pegasse a bolsa da consumidora, pegasse a carteira da consumidora e tirasse dali R$12, R$5. Porque é exatamente isso que acontece quando nós temos cobranças indevidas. Se fosse um segmento, nós poderíamos dizer, puxa, é um problema daquele segmento. Quando ele começa a se alastrar para vários outros segmentos, todos regulados e todos fundamentais à sociedade, nós temos que pensar um pouquinho mais, refletir criticamente, imaginar que tipo de decisão tem prevalecido na construção da nossa sociedade. A Ampla é a mesma coisa. Agora, eu queria dizer um pouquinho da cobrança indevida. É a cobrança sem vínculo, então é o consumidor que foi fazer a portabilidade do telefone, ele tinha um telefone da empresa A, foi para a empresa B, foi para a empresa B, e misteriosamente foi dado a ele também um outro número, e ele passa a pagar 2 contas telefônicas, com 2 números, porque alguma coisa aconteceu, além dele manter o número dele, o número, às vezes, muito antigo que ele tinha, foi reativado e passou a ser cobrado dele. Não tem nenhum vínculo com a empresa, mas ele mudou, mas ainda assim ele passa a ser cobrado. Ele pagou o valor quitado, ele está sendo cobrado. Ele não solicitou o serviço, tem duplicidade de cobrança, mandaram 2 vezes a mesma cobrança.
Ofertaram para ele uma promoção, não cumpriram com a promoção, estão cobrando ele. Se nós parássemos apenas nesse quadro, já seria grave, mas ele vai além, porque existe uma coação para o consumidor. Se ele não paga esses valores, no prazo, no procedimento, na forma determinada, tem um efeito disso. Se ele não paga, o nome dele vai até o SPC. E aí se lida com uma outra coisa gravíssima, que é a restrição do crédito para o nosso consumidor. Imagino, a Imerge é um local absolutamente privilegiado, mas eu quero dar aqui um exemplo. Todas as vezes que o consumidor da classe D, da classe E, tiveram um aporte de recursos, ganharam mais dinheiro, eles foram comprar um único produto. E a gente vai imaginar, puxa, o que será que ele foi comprar? O que será que ele foi comprar alimentos? Todas as vezes em que ele teve um ganho a mais, há um impacto direto nos supermercados com a venda de alimentos. É o Danoninho, é o chocolate. Quando a gente fala de crédito no Brasil, principalmente para a classe C e para a classe D, nós não estamos falando de um crédito para se comprar, digamos assim, grandes produtos ou algo absolutamente supérfluo. A gente está falando ainda que o crédito no Brasil tem uma relação direta com a aquisição de alimentos. Restringir esse crédito é, sim, prejudicar parte da capacidade econômica para a sobrevivência do consumidor. E é o consumidor que para no SPC e depois vai ter uma via crucis para resolver o seu problema. A cobrança indevida tem valoração, e não é subjetivo. Se você fizer entrevistas com os consumidores, se você traçar o perfil, como muitas vezes nós fazemos, nesses casos graves a gente vai perceber. A cobrança indevida, primeiro, transparece um valor terrível para os consumidores. Significa que ele é o elo mais fraco, e como elo mais fraco, ele se submete àquele que é o mais forte. No caso de telefonia, esse sentimento de impotência, você foi cobrado, você ligou, a empresa não lhe atendeu, porque por incrível que pareça, viu, Rodrigo, depois da ação que foi ajuizada, contra a Claro e contra a Oi, de 300 milhões cada uma, por 33 entidades, 24 estados, Ministério Público Federal, Ministério Público dos 5 estados, das 5 regiões do país, do Distrito Federal, entidades civis, uma ação de 300 milhões dizendo o seguinte: você Claro e você Oi, vocês não cumpriram com o decreto do saque. O descumprimento desse decreto lesa toda a sociedade. Não é uma ação que aplicou uma multa, é uma ação que declarou o dano moral coletivo pelo descumprimento da norma. Fazer da norma, da lei, tábua rasa, é lesar, é agredir toda a sociedade brasileira que quer ver as leis sendo respeitadas e cumpridas. Mesmo depois desta ação, onde cada uma foi processada, e hoje está na Justiça Federal, por uma reparação de 300 milhões de reais, nós não encontramos melhoria nos atendimentos. Foi publicada uma pesquisa recente no IDEC, onde mostrava isso. Pesquisas independentes são publicadas quase que mensalmente, mostrando que, mesmo diante das medidas, não houve nenhuma, não foi alguma, é nenhuma melhora no comportamento dessas empresas. Então, imagina o consumidor que não consegue acessar estas empresas. O sentimento que ele fica. Imagina se é um banco que tem o poder de entrar na sua conta e reter aquele valor. Imagina a agressão que é e o sentimento que fica o consumidor. É um sentimento de abuso, é um sentimento de insegurança jurídica. Isso machuca as pessoas, machuca do ponto de vista patrimonial e machuca do ponto de vista moral. Quando nós temos um quadro como esse, a pergunta é: o que fazer? Porque me parece que nós chegamos no limite. Quando eu olho e vejo que em 9 meses o número de demandas ajuizadas chegam a 35 mil, a pergunta é: o que fazer? Não falta norma, não falta punição, não falta acesso, o que falta?
Me parece que a gente tem um problema hoje básico, elementar, de regras de convivência. Por que nós cumprimos uma lei? Porque nós não levantamos e agredimos uma outra pessoa que está ao nosso lado. Por quê? Será que é porque apenas você vai ser punido, processado? Ou será porque você não faz porque não é correto, porque não é certo? Nós perdemos de vista relações elementares. Uma cobrança, uma compra e venda tem que ter a dimensão correta dos valores, tem que ter um respeito a essa relação. Ela é tão elementar que nem precisaria de norma jurídica para estabelecer, e existem normas. Nesse sentido, não há nenhum problema normativo, há uma convergência absoluta, uma harmonia absoluta entre o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, as normas regulatórias. E por que não é? E por que não conseguimos avançar? Punição, eu acho que é um elemento forte e é necessário. 300 milhões ajuizados e nada. Não há punição. A impunidade é uma questão absolutamente central. Eu falando como consumidor. Perfeito. Eu concordo. A impunidade é uma questão absolutamente central. Nós somos violentados todos os dias e não há punição. Vamos deixar o expositor prosseguir. Muito obrigado pela intervenção. E logo em seguida todos terão oportunidade de se manifestar. Porque é evidente que a punição é muito importante. Estou de acordo com a intervenção, muito obrigado pela intervenção, obrigado, presidente. E eu queria continuar e fazer mais uma reflexão. Essa incidência, ela é absolutamente endêmica. Ela não é mais casuística. Não é um problema daquela localidade que emitiu a conta errada. Ela é um padrão, ela é um procedimento. Isso sugere, sobretudo, uma decisão deliberada sobre a lesão dos consumidores. É importante que essa referência fique dentro do processo. E houve, evidentemente, com essa atividade das empresas, de não cumprirem o básico, de tomarem a decisão, de cobrarem devidamente os consumidores e não atendê-los. Houve uma transformação dos PROCONs nos últimos 10 anos. Os PROCONs passaram a fazer o papel que faz a empresa, ou que deveria fazer a empresa. Os PROCONs foram transformados, paulatinamente, em centros de atendimento dos consumidores das empresas. Isso gera custos para o Estado. Isso faz com que se comprometa políticas fundamentais. Um PROCON não deveria estar atendendo telefonia, ele deveria ter tempo para lidar com os temas básicos dos consumidores, saúde, educação, que são por si só temas imensos, que necessitam de políticas de intervenção. Mas não. 70% da pauta de um PROCON hoje é ocupado por temas regulados. E temas regulados respondem por telefonia, por bancos, energia elétrica, como está aqui marcado no Rio. É muito difícil. Porque, no final, a complexidade da sociedade faz com que também nós tenhamos que ter ferramentas mais sofisticadas para avançar na tutela dos direitos, e não apenas jurídicos. É evidente que nós temos vivido uma crise de efetividade de valores. É evidente que nós temos aceitado essa situação ao longo da última década. Esses problemas não nasceram ontem, não são apenas do ano de 2009, mas acompanham seguramente a última década. Os últimos 10 anos os consumidores sofrem com essa circunstância. E é importante que nós possamos fazer uma virada de página neste processo. O Código, ano que vem, completará 20 anos. Código de Defesa do Consumidor. Foram 20 anos de luta. Foram 20 anos de conflitos. Foram 20 anos de judicialização de conflitos.
A pergunta é: nós precisamos ainda de mais 20 anos nesta luta, nesta briga, que nem sempre é eficiente, é custosa para o país, para o Estado, para o cidadão? Me parece que os próximos 20 anos que nós comemoramos no ano que vem é uma janela imensa de oportunidade. Retomar um diálogo que foi esquecido há 20 anos atrás. As regras de responsabilidade objetiva, como estão no Código, nos dois sistemas, fato do produto, do serviço e vício, do artigo 12 ao 17, do 18 ao 25, que declaram a responsabilidade objetiva, esta norma, esta regra, não foi inserida na calada da noite. Não foi uma regra editada por medida provisória. Não foi uma regra subrepetícia, lida nas entrelinhas. Ao contrário, é uma norma expressa. E a pergunta é: por que se esqueceu desta regra? Por que as lideranças empresariais se esqueceram de um preceito elementar que está previsto na lei? Por que reparar o dano passou a ser uma batalha, uma verdadeira guerra campal, a drenar a energia dos consumidores, da sociedade e do Estado? Eu não consigo imaginar na racionalidade que justifica o Estado ter que intervir para garantir a entrega de um guarda-roupas, de o Estado ter que intervir, o Estado juiz, o processo, você utilizar a atividade nobre do judiciário para que ele tenha que determinar a devolução de R$15, de um seguro que não foi contratado e não foi solicitado. Eu não consigo imaginar aonde nós vamos chegar. Não sei se faz sentido para vocês imaginar que o Estado tenha que intervir por R$15 para a entrega de um guarda-roupa, para a troca de um aparelho celular que não funciona. Você tem que utilizar o Estado para promover essa intervenção. Meus caros, nós chegamos no fundo do poço. Não dá mais. Não há sociedade que suporte tamanha ineficiência. O mundo mudou, o Brasil mudou, nós precisamos mudar a defesa do consumidor. Diálogo, mas diálogo com resultado. Diálogo, não pode-se ter uma liderança empresarial e reconhecê-la apenas pela lucratividade. Liderança é também moral, é integridade moral. Eu não consigo imaginar um presidente de uma grande empresa que alavanca R$1 bilhão por mês, ter uma atitude de absolutamente ignorar os consumidores e autorizar e permitir que cobranças indevidas sejam emitidas todos os dias, a ponto de 35 mil demandas serem registradas em 9 meses na Justiça. Nós chegamos no fundo do poço. Não há civilidade que suporte uma agressão como essa. Há uma necessidade de mudar, há uma necessidade de construir soluções e dar respostas à sociedade. Não há liderança que se sustente apenas, ou possa ser admirada apenas pelos resultados econômicos, mas uma liderança existe quando se faz a coisa certa. O Estado do Rio de Janeiro lançou uma proposta no ano passado extraordinária, de que o Sistema Estadual do Rio de Janeiro, numa reunião que teve, Fernandes estava presente, a Defensoria Pública, o Ministério Público, Flávio, que também estava junto com a Marcela. O Rio de Janeiro tem um sistema estadual. O sistema estadual pode encaminhar um grande diálogo com essas empresas que lesam rotineiramente os nossos consumidores. Eu imagino que esse diálogo ele possa estabelecer um pacto, que em 5 anos o número de cobranças indevidas, de ações ajuizadas, de conflitos de consumo seja reduzido em no mínimo 90%, 100%. Nós consigamos trabalhar com uma exceção e não com uma regra nessas hipóteses. Nós temos um sistema métrico que avalia isso.
E, seguramente, um termo de ajustamento de conduta, um pacto que seja celebrado, ele não pode ser medido, os seus efeitos, pelas palavras, mas ele tem que ser medido pelo comportamento do cidadão. Se uma empresa vem e diz que resolveu os problemas, eu não tenho e não há necessidade de se confiar no que ela está dizendo, basta se medir os resultados. Se a empresa fizer a coisa certa, não vai haver reclamações nos PROCONs e não vai haver ajuizamento de ações no Juizado Especial Civil. É esse o efeito que tem que se buscar pragmaticamente. A decisão, o poder tem que estar com o cidadão. É a maneira mais segura de se estabelecer o controle da efetividade dessas medidas. Acho que é necessário pensar em prioridades, acho que o sistema estadual pode estabelecer uma mesa de diálogos, pegar as reclamações mais graves, dialogar diretamente com os líderes empresariais, que são pessoas responsáveis, são pessoas que ajudam o país a crescer, a se desenvolver, mas é necessário que eles os façam também com sustentabilidade. Se debater as condutas mais graves, apresentar solução e criar um plano. Acho que esse é um grande desafio, acho que nós temos uma grande janela de oportunidade, que são os próximos 20 anos, e acho que o Brasil merece mais e merece melhor. E acho que é possível, com o esforço de toda a sociedade, nós sairmos dessa situação aonde nós chegamos. Acho que há vários conflitos, acho que há várias dificuldades, mas toda vez que uma sociedade coloca para si um desafio, é o primeiro passo para que ela possa superar esse desafio. E eu tenho certeza que nós podemos construir os próximos 20 anos com mais respeito, com mais dignidade e com mais civilidade. Caro Flávio, presidente Tiago Ribas, muito obrigado pelo convite e a todos, muito obrigado pela paciência.